Olá pessoal, hoje estou no canal novamente para falar de aparelhos Media Center, que é sempre uma área que eu adoro falar, e desta vez vou fazer aqui um comparativo do Mi TV Stick contra o Mi TV Stick 4K. Eu sei que isto podemos considerar que não é um comparativo totalmente legal, porque estamos a falar de um aparelho que já suporta 4K contra um aparelho que só suporta 1080p. No entanto, é claro que existem diferenças de preços, existem aqui diferenças de funcionalidades e eu quero falar um bocado mais do que é que ainda pode ser um Mi TV Stick direcionado para algumas pessoas e quem é que deve ir para o Mi TV Stick 4K. Porque, falando de uma comparação de hardware e de funcionalidades e de fluidez, o Mi TV Stick fica a perder em tudo. E o Mi TV Stick 4K para mim é a escolha acertada. É claro que nós não nos podemos esquecer que também com as funcionalidades e com as características existe uma diferença de preços. O Mi TV Stick custa só cerca de 40€ e o Mi TV Stick 4K custa cerca de 60 a 65€. É claro que os preços podem sempre variar, mas assim vocês já têm uma noção que de um aparelho para o outro estamos a falar de uma diferença de cerca de 20€. E para algumas pessoas poupar 20€ pode valer a pena. Eu já fiz a análise de ambos aparelhos separadamente. Se vocês quiserem ver com detalhe a análise de cada um, depois podem ir aos links que eu vou deixar a passar aqui nos cartões. Eu não quero fazer uma análise detalhada de cada um, porque isso eu já fiz. Eu quero falar-vos das características que ainda podemos considerar no Mi TV Stick e das características, claro, que são superiores no Mi TV Stick 4K. Para começar, estamos a falar de um aparelho que só reproduz 1080p para um aparelho que reproduz em 4K. Por exemplo, quem só tem televisões 1080p, se calhar comprar um aparelho que reproduz em 4K pode não fazer muita diferença. Em relação ao sistema operativo, estamos a falar de Android TV, estamos a falar da possibilidade de reproduzir os mesmos tipos de aplicações, Netflix, HBO, Amazon Prime, Plex, Kodi. Esse tipo de aplicações vocês conseguem correr em ambos aparelhos. Ambos aparelhos também se ligam da mesma forma, vocês ligam à televisão por HDMI, depois têm um micro USB para ligar também, por exemplo, por USB à televisão, se tiverem uma televisão que consiga alimentar o aparelho, ou então têm que ligar depois a um transformador de 5V 2A, 5V 1A, mas o funcionamento é igual. Agora vamos falar do que é diferente. O Mi TV Stick 1080p não tem OTG. Isso significa que vocês não conseguem ligar periféricos através de um hub que alimentem e liguem pelo micro USB. Enquanto que o Mi TV Stick 4K já suporta OTG e significa que vocês já podem ligar um hub e já podem ligar periféricos. Portanto, isto começa a ser uma das grandes diferenças em relação ao OTG. Se isso for importante para vocês, claro que o Mi TV Stick 1080p nunca vai ser suficiente para vocês. Depois, claro, outra diferença é que estamos a falar de um aparelho que só tem 1GB de RAM e 8GB de espaço interno para um aparelho que tem 2GB de RAM e 8GB de espaço interno. Ou seja, o espaço interno é igual e significa que vocês conseguem ter o mesmo espaço para instalar aplicações. No entanto, de 1GB para 2GB e claro, com a diferença do processador M-Logic do Mi TV Stick para um processador da M-Logic do Mi TV Stick 4K já ser mais recente, vocês também vão notar que o Mi TV Stick é mais lento, ou seja, se estiverem a fazer um frente a frente, o Mi TV Stick desenrasca-se, mas vocês notam que se quiserem navegar rapidamente entre aplicações, ele vai se arrastar um bocado mais, enquanto que o Mi TV Stick 4K é totalmente fluido, vocês não têm mesmo nenhum problema em a utilização de aplicações. Como podem ver, o Mi TV Stick sem ser 4K é inferior em praticamente tudo. A única vantagem que eu vejo neste momento é em relação ao preço. Estamos a falar de uma diferença de 20€ e ser mais barato. Depois também outra diferença muito grande que existe entre os dois é que o Mi TV Stick 4K já suporta Dolby Atmos e Dolby Vision e isso é uma coisa que vocês não têm no Mi TV Stick. Na minha utilização, como eu tenho uma televisão 4K que já suporta o Dolby Vision, já suporta o Dolby Atmos, claro, fico muito melhor servido com um Mi TV Stick 4K e para mim os 20€ a mais compensam perfeitamente. Agora, se vocês têm uma televisão secundária ou é uma televisão que só utilizam às vezes e querem tornar um bocado mais smart e só é para realmente uma utilização esporádica para vos desenrascar, se calhar se a televisão, por exemplo, nem é 4K, o Mi TV Stick ainda pode ser uma solução e é por isso que existem as duas soluções no mercado. Para um utilizador que seja mais exigente, o Mi TV Stick vai ser um desespero se experimentar o Mi TV Stick 4K. Do ponto de vista de aconselhar, mesmo que vocês tenham uma televisão
1080p e que seja para uma utilização esporádica, e eu aconselharia sempre a irem para um Mi TV Stick 4K, porque ficam melhor servidos mais pela questão da fluidez e da utilização e de vocês clicarem e a aplicação abrir e começarem logo a ver o conteúdo. Enquanto que no Mi TV Stick vocês clicam, demora ali um bocado mais tempo, abre, a partir do momento em que começa a dar o conteúdo, em que começam a ver um filme ou começam a ver uma série, nessa perspectiva, claro que a reprodução é exatamente igual, em termos de fluidez enquanto está a reproduzir é igual, claro que um só reproduz em 1080p e o outro consegue reproduzir até 4K. De resto, o que é que eles são mais semelhantes também é em relação aos comandos. Aqui só existe uma diferença um bocado na parte física. O comando do Mi TV Stick e o próprio Mi TV Stick são ligeiramente mais pequenos em termos de dimensões que o Mi TV Stick 4K. Mas em relação aos comandos, eles têm exatamente as mesmas funcionalidades, não existe aqui nenhuma diferença. É um comando Bluetooth, é um comando que funciona por voz e funciona com as coisas que são mais habituais neste tipo de aparelhos. De um ponto de vista de comparação direto, o Mi TV Stick é uma nódoa comparativamente com o Mi TV Stick 4K. Mas, exatamente, por exemplo, como a Amazon, que também tem os Fire TV Stick 4K Max e também tem os Fire TV Stick Lite. Portanto, existe sempre um mercado para quem não precisa de uma pen mais cara e precisa ali só de uma pen para desenrascar. Para utilizar numa televisão secundária, numa televisão de cozinha, por exemplo, em que vocês não se preocupam em que abrir a aplicação, por exemplo, Netflix demora um bocadinho mais tempo, mas depois quando começa a dar o conteúdo, está a dar o conteúdo normalmente, enquanto que o Mi TV Stick 4K é um aparelho que eu recomendo para utilizarem no dia a dia e vão notar que é bastante fluido, que consegue reproduzir tudo e que não tem nenhum problema. Portanto, aqui a comparação mais direta é só mesmo esta. Estamos a falar de menos 20 euros. Para algumas pessoas, poupar 20 euros pode ser suficiente. Para outras pessoas, eu acredito que dar mais 20 euros e ficarem espetacularmente bem servidos, eu acho que é muito melhor. É esta, claro, a minha opinião. Se calhar podem existir pessoas com opiniões diferentes, mas o Mi TV Stick 4K é superior em tudo. Espero-vos ter dado aqui a perspectiva de ambos aparelhos. Eu acho que vocês perceberam qual era a minha preferência. Claro que eu gosto sempre de experimentar as coisas, mesmo assim, para o utilizar no dia a dia, eu ia sempre para o Mi TV Stick 4K. Já sabem, se tiverem alguma questão, se tiverem alguma dúvida, deixem nos comentários. Subscrevam o canal para continuar a receber novidades e vemo-nos no próximo vídeo.